Um dos filmes mais clássicos de todos os tempos, com certeza, é o filme De Volta para o Futuro. Ele é de 1985 e as suas continuações de 1989 e 1990 são fantásticas. E é impossível falar sobre esses filmes sem citar a cena no segundo filme, quando os personagens vão para 2015 e conhecem a tecnologia do hoverboard, ou aqueles skates que flutuam sobre as ruas. Quando o ano de 2015 chegou na vida real, teve até um meme circulando dizendo que os cientistas estavam com o tempo esgotando para criar um overboard. Eu sempre sonhava em ter um. E é até comum encontrar algum meme ou referência aos overboards questionando o porquê de eles ainda não existirem. Tem até algumas pessoas que se propuseram a montar mecanismos que imitassem os overboards do filme, como por exemplo, o que flutua devido a um mecanismo com ímãs. Mas nenhuma dessas tentativas conseguiu chegar ao equipamento como o do filme, que conseguiria flutuar pelas ruas mesmo sem a necessidade de ímãs. E é de se pensar, se a nossa tecnologia já chegou tão longe, por que é que nós não temos ainda um skate flutuante que um filme da década de 80 já tinha proposto? Ou melhor, por que nós não temos essa tecnologia para carros, trens, ônibus ou até mesmo barcos que simplesmente flutuam pelo ar? Imaginem o quão revolucionário seria para o transporte não ter que se preocupar com meios muito resistentes e o atrito. Imagina uma corrida de Fórmula 1 em que os carros não tivessem que se preocupar com o atrito das rodas com a pista. A Ferrari finalmente ganharia um GP. Toda essa tecnologia dependeria de encontrar uma forma de conseguir anular o efeito da gravidade. Ou seja, o hoverboard, ou seja lá o que a gente tenha flutuando, não ser atraído pela massa da Terra. Algo que conseguiria anular totalmente ou em parte o efeito que a gravidade exerce em algo leva o nome de antigravidade. Mas antes que vocês falem daqueles barcos que flutuam ou coisas do tipo, a gente quer algo mais difícil, a gente quer antigravidade. Nada de ventiladores grandes fazendo coisas flutuarem. Isso é ciência todo dia. Só antes de continuarmos, a gravidade pode até nos puxar para baixo. Mas sabe o que sempre me puxa para cima? Aprender coisas novas. Essas introduções estão ficando cada vez melhores. Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é o lugar que eu mais amo para aprender novas habilidades importantes para o mundo em que nós vivemos. Você pode começar a estudar hoje no conforto da sua casa, desde programação, edição de vídeos, fotos, até gestão empresarial ou Big Data. As coisas que você aprende na Alura te transformam em uma pessoa melhor e mais preparada para lidar com os diversos desafios tecnológicos que nós vamos enfrentar daqui para frente, além de poderem servir como um upgrade para sua carreira. Clicando no link que está na descrição, vocês têm um desconto especial que o pessoal da Alura preparou para quem assiste o Ciência Todo Dia. É só não perder essa chance e clicar nele. Agora deixa eu ligar a gravidade de novo aqui no estúdio. Mas primeiro nós precisamos estabelecer algumas coisas para ficarmos na mesma página e eu poder convencer vocês de que antigravidade é mais algo da ficção do que algo possível no nosso universo. Primeiro, aqui nós estamos falando de anular o efeito da gravidade e não balancear ou se utilizar de outra força para vencer a gravidade. Vencer a gravidade, isso não faz de mim alguém especial. Você já deve ter visto algum vídeo ou algum experimento de alguém utilizando campos elétricos ou magnéticos para fazer alguma coisa flutuar. Essa técnica é chamada de levitação ou suspensão magnética. E existem várias formas de se obter essa técnica. Uma das aplicações mais famosas dessa levitação magnética é o uso em trens que ficam suspensos no ar, mais ou menos como se estivessem flutuando. Mas aqui não tem nada de antigravidade ou uma forma de anular a gravidade. Inclusive a gravidade ainda está ali exercendo o seu papel. O que acontece é que existe uma força, que no caso é a força de Lorentz, atuando no sentido contrário da gravidade. E nessa briga de forças, a gravidade acaba cedendo. E é sempre bom lembrar que isso não é tão difícil, visto que a força gravitacional é a mais fraca das 4 forças conhecidas. Na verdade, a força gravitacional é cerca de 10 elevado a 40 vezes mais fraca do que a força eletroestática, por exemplo. É só vocês pararem para pensar que a Terra, com toda a massa dela, não consegue ganhar de um ímã de geladeira. E se nós formos considerar a força fraca e a força forte, então a razão acaba subindo ainda mais, se tornando até difícil encontrar algo que balanceie a gravidade. Por esses mesmos motivos, você pode até colocar de lado a ideia da energia escura também. É claro que nós não sabemos o que é energia escura. A ideia é que a energia escura seria algo que conseguisse balancear a gravidade e ganhar dela em escalas grandes, tipo do universo como um todo. Mas nós estamos tratando de algo diferente aqui. Nós queremos algo que consiga simplesmente anular os efeitos da gravidade. Alguns pesquisadores até consideraram a ideia de giroscópios poderem ser utilizados para gerar um mecanismo desse tipo. Isso porque o próprio movimento de um giroscópio parece, de fato, anular parte da força gravitacional que a Terra exerce sobre o objeto. Só que depois de uma série de experimentos e pesquisas envolvendo a dinâmica de um giroscópio,
Eles encontraram que não existe nada anulando a gravidade ali. A antigravidade é algo tão esperado que desde a metade do século passado, diversos institutos e pesquisadores dedicaram suas pesquisas, tempos e esforços e dinheiro para tentar encontrá-lo. Até mesmo a NASA, em 1996, fundou o programa Breakthrough Propulsion Physics Program, que tinha como objetivo estudar novas formas de propulsão de naves. O programa durou 6 anos e recebeu mais de $1 milhão de investimento, sendo uma das pesquisas mais famosas do programa voltada para a busca pela antigravidade. Inclusive, essa busca é tão intensa que você mesmo pode ficar milionário com a busca pela antigravidade através do Gage Award. O Gage Award oferece um prêmio de €1 milhão para quem conseguir descobrir uma forma de anular a gravidade de um objeto e como pronunciar o nome do prêmio. Tá, a segunda parte não é verdade. O desafio, segundo o próprio site deles, é simples na teoria. Eles querem a solução para o seguinte problema. Um objeto com peso de pelo menos 20 gramas deve flutuar por 1 minuto ou mais e cerca de 10 centímetros acima do suporte que estiver. E a pessoa que propor tem que provar que ela está usando apenas a influência gravitacional, ou nesse caso de antigravidade, para flutuar o objeto. O prêmio foi criado em 2004 e desde então todas as submissões se mostraram falhas em algum momento. Seja por não conseguirem recriar os experimentos ou porque elas utilizavam técnicas como o uso de campos magnéticos. E aqui eu só citei 2 casos que mostram como o interesse é alto ao ponto de ter milhões de dólares para incentivar essa busca. O interesse não é só na ciência, porque a antigravidade poderia realmente trazer aplicações no transporte, como eu citei no começo do vídeo, e também aplicações militares. Parte da busca pela antigravidade foi intensificada durante a Guerra Fria, com a ideia de que ela poderia ser utilizada para mudar o curso de algum possível míssil lançado e também poderia ser utilizada na corrida espacial. Já na parte da ficção científica, a antigravidade poderia ser utilizada para inclusive tornar possível a existência de buracos de minhoca. Mas por que a antigravidade é algo tão difícil de se encontrar? Para não dizer impossível. Talvez a gente deva começar do começo e aquilo que deu origem a toda essa discussão: a gravidade. Eu chuto que a gravidade é provavelmente o maior mistério da ciência e ao mesmo tempo é aquilo que basicamente rege boa parte do universo. A primeira tentativa para nós entendermos a gravidade foi dada por Isaac Newton com a famosa lei da gravitação universal, que mostrou que a força gravitacional é dada por F igual a G, que multiplica m1, m2 sobre a distância ao quadrado. Ou seja, a atração entre 2 objetos com massa m1 e m2 é dada multiplicando a constante gravitacional, as 2 massas, sobre a distância ao quadrado. E aqui a gente já consegue perceber algo curioso. Quando nós olhamos para essa equação, é quase instantâneo perceber a semelhança dela com a força de Coulomb, que é a força entre 2 cargas elétricas, F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado também. E algo curioso acontece com a força de Coulomb dependendo do tipo de carga que você coloca no lugar de Q1 e Q2. Por exemplo, se você colocar 2 prótons, ou Q1 e Q2 iguais, a equação nos dá uma repulsão entre os 2 prótons. Ao mesmo tempo, se você colocar um próton junto com um elétron, a equação nos mostra que vai ocorrer uma atração entre os 2. Então a pergunta interessante que fica no ar é: será que nós podemos fazer algo semelhante com a força gravitacional, já que as equações são parecidas? Inclusive, nós poderíamos até mesmo concluir que a massa seria um tipo de carga da gravidade, e que você conseguiria uma combinação de sinais que fizessem 2 massas se repelirem. Supondo que você tivesse essas massas com sinais diferentes, dependendo da forma como você colocasse, seria possível então anular o efeito da gravidade. Mas a história da gravidade não para por aí. Einstein mostrou com a sua relatividade geral que a gravidade é um efeito da geometria do espaço-tempo. Basicamente, a curvatura do espaço-tempo é o fenômeno que nós sentimos como um campo gravitacional. Outra coisa que ele percebeu é que a massa é responsável por fazer o espaço-tempo se curvar. Ou seja, a massa da Terra curva o espaço-tempo e nós sentimos isso como um campo gravitacional. Tá, e se a gente pegasse as equações de Einstein e colocasse um sinal negativo na massa? Só para ver o que acontece, assim, como que ficaria a curvatura do espaço-tempo. Isso criaria uma curvatura negativa no espaço-tempo, que agiria de forma oposta à curvatura que estamos acostumados. Inclusive, o estudo de curvaturas dentro da relatividade geral é extremamente importante para entendermos o formato do universo e qual que é o futuro do universo. Mas voltando ao assunto, eu tô indo para fora. Nós teríamos um efeito oposto ao campo gravitacional, criando uma forma de repulsão entre 2 massas que estão sob o efeito uma da outra. Então isso quer dizer que, tanto olhando sobre a lente da física newtoniana, que trata a gravidade como força, quanto olhando sobre a lente da relatividade geral, que trata a gravidade como uma geometria, ambas permitem uma forma de anular a gravidade com um efeito oposto?
Em outras palavras, uma forma de encontrar a antigravidade? Então por que a gente não encontrou isso ainda e por que isso é tão desconsiderado na comunidade científica? Talvez a resposta para tudo isso esteja apenas na massa. Simples. Você encontra uma massa negativa e aí está, uma antigravidade prontinha para ser usada. E é aqui que a coisa começa a ficar mais complicada. Encontrar a massa negativa. A massa negativa seria simplesmente a massa que nós conhecemos, mas com um sinal oposto. Ou seja, em vez de você dizer que algo tem 10 quilos, você teria algo com menos 10 quilos. Se você soltasse esse algo do ar, em vez de cair no chão como uma massa positiva faria, a coisa simplesmente sairia pelo ar se repelindo com a massa positiva da Terra. Tudo parece ser muito incrível falando assim, mas a existência da massa negativa é barrada pela própria física. A própria relatividade geral impede a existência de massas negativas, já que isso abriria a porta para inúmeros paradoxos, inclusive viagens no tempo, além de quebrar bases sagradas da física como conservação de energia. Por isso é extremamente improvável, e aqui é língua cofa para dizer impossível, nós encontrarmos algo com massa negativa. Mas Pedro, eu já vi um vídeo em que eles disseram que encontraram massa negativa usando um fluido. De fato, em 2017, pesquisadores da Washington State University publicaram um artigo falando que eles tinham criado um fluido com massa negativa. O experimento consistia em resfriar átomos de rubídio até próximo do zero absoluto e com um conjunto de lasers eles conseguiam mudar o spin dos átomos de forma que quando você empurrasse esse fluido, ele aceleraria de volta para você. Imaginem que vocês estão empurrando algo, mas em vez dessa coisa ir no sentido oposto, ela vem de volta acelerando na sua direção. Eles argumentaram que eles conseguiriam fazer isso e então descobriram uma forma de fazer massa negativa. E isso chamou muita atenção da comunidade científica porque de fato é algo impressionante. Mas nós temos que tomar cuidado com duas coisas aqui. A primeira coisa é que esse efeito é causado por propriedades quânticas que fazem os elétrons dos átomos agirem dessa forma. E essas propriedades já eram bastante conhecidas, mas foi a primeira vez que eles conseguiram fazer isso de forma a conseguir observar o efeito. Mas os elétrons ainda possuem uma massa positiva normal como conhecemos. A massa deles não trocou de sinal. Logo, não é a massa que mudou. É simplesmente um efeito quântico que cria essa impressão de uma massa negativa. Mas vamos supor que realmente o elétron mudou de sinal e eles descobriram a massa negativa. Vem o segundo ponto que é extremamente importante. Durante todo o vídeo eu tenho falado de massa como algo absoluto que não tem diferença. Mas a verdade é que isso é um pouco mais complicado do que parece. Na física você tem dois tipos de massa. Uma delas é a massa gravitacional, que é justamente a massa que cria um campo gravitacional e que responde a um campo gravitacional. Essa é a massa que o Einstein considera nas equações de curvatura do espaço-tempo e é também a massa da lei da gravitação universal. E quando a gente fala de antigravidade e massa negativa, a gente se refere à massa gravitacional ser negativa, ou seja, a massa que justamente é responsável por responder e atuar nos campos gravitacionais. Então, no vídeo, quando eu falo de massa negativa e antigravidade, eu estou me referindo a essa massa, que é a massa gravitacional. Mas existe outra massa, que se chama massa inercial. E essa é a massa que responde a um movimento. Talvez isso venha como novidade para vocês que sempre aprenderam a falar de massa como uma única coisa, mas sim, esses dois tipos de massa existem. A massa inercial é a massa que determina quanto de energia você precisa para acelerar algo ou exercer uma força sobre esse algo. E essa é a massa que aparece na segunda lei de Newton, F igual a ma. Ela é a massa que responde ao movimento. Só que aqui que as coisas ficam ainda mais empolgantes. Para a matéria normal, Einstein percebeu que a massa inercial e a massa gravitacional são iguais. E esse é conhecido como o princípio da equivalência. Ele é lindo. Eu falei isso tudo só para dizer que, de qualquer forma, no caso da massa negativa que encontraram, mesmo se fosse verdade, o que não é, eles teriam encontrado a massa inercial negativa e não a massa gravitacional. E mesmo que as duas massas são consideradas iguais pelo princípio da equivalência, ainda seria necessário comprovar que a massa gravitacional é negativa também, o que eles não comprovaram. Mas de qualquer forma, o fluido atuou como se ele tivesse uma massa negativa, mas eles não descobriram massa negativa de fato. O que me leva a outro tópico desse tema que com certeza passou pela cabeça de alguns de vocês quando viram o título desse vídeo. Antimatéria. É meio que esperado que quando vemos o sufixo anti, de antigravidade, a gente já liga totalmente com antimatéria. A antimatéria é composta por antipartículas, que são as partículas parceiras das que compõem a matéria como nós conhecemos. Ou seja, um antipróton seria meio que um próton com a carga negativa.
assim como o antielétron, que teria a carga positiva. Mas nós sabemos muito bem a massa inercial dessas antipartículas. Elas já foram medidas e eles encontraram que a massa é positiva e igual à das partículas de matéria comum. E pelo princípio de equivalência, é esperado que a massa gravitacional também seja positiva, já que ele diz que as duas têm que ser iguais. Mas a física é uma ciência experimental. Logo, nós precisamos mostrar experimentalmente que a massa gravitacional é positiva, e isso ainda não foi feito. Existem diversos experimentos que se propõem a calcular a massa gravitacional de uma antipartícula, mais especificamente de um antiátomo, que é o antihidrogênio. Isso porque o antihidrogênio é neutro, e dessa forma ele não teria intervenções de campos elétricos ou campo magnético do meio. A ideia do experimento é simples. Solte um antihidrogênio no ar e veja se ele cai ou se ele sobe. Se ele cair, a massa gravitacional é positiva, como nós esperamos. Se ele subir, a massa gravitacional é negativa e está aí uma porta aberta para a antigravidade. Mas ainda assim, encontrar a massa gravitacional dessas antipartículas ainda é um desafio. E todos os resultados até agora se mostraram inconclusivos. De qualquer forma, a maior parte da comunidade científica espera que o princípio de equivalência valha para a antimatéria e a massa gravitacional seja positiva. A verdade é que provavelmente a antigravidade é apenas um sonho da física, junto com viagens no tempo e máquinas com 100% de rendimento. Mas nós temos que admitir que a gravidade já nos dá coisas muito legais, tipo buracos negros ou pontos de Lagrange. Por que a gente precisa de mais coisa? Além disso, a gravidade já é um mistério grande o suficiente para nós e já tá bom de mistério por aí. Muito obrigado e até a próxima.